Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos começar mais uma aula do Cursinho Ideia. Meu nome é Carlos Daniel, sou professor de Filosofia e Sociologia aqui do Cursinho Ideia e hoje iremos trabalhar um pouco sobre a indústria cultural. Antes de começarmos a resolver questões, vou fazer aqui uma rápida revisão sobre o que é esse assunto, né? No final do século XIX, os filósofos Theodor Adorno e Max Horkheimer foram os responsáveis por criar esse tema, esse conceito da indústria cultural, onde eles aprofundaram esse tema na sua obra Dialética do Esclarecimento. Então, o que seria a indústria cultural? Trata-se de uma produção cultural voltada para a lógica do capital. O que é isso? Significa que essa produção cultural se tornou massificada, como se seguisse a lógica da indústria, em que você não produz apenas um daquele produto, você produz em larga escala. E então essa é uma das características dessa indústria cultural, que também pode ser usada como forma de mecanismo de controle, porque o que é produzido por aqueles que detêm o poder. Então eles decidem o que será consumido pelas massas. Então, por se tratar de um mecanismo de controle, então eles acabam moldando muitas vezes a forma de pensar das pessoas. E isso acaba trazendo muitas consequências para a nossa sociedade. Acaba sendo algo que pode ser bastante problemático, porque vamos pensar em uma família que ele só tem acesso à informação por meio da televisão, e nós sabemos que a mídia muitas vezes nos bombardeia com notícias, com um determinado tipo de notícia, com um determinado ponto de vista. Então, acaba que em alguns momentos pode ser bem problemático. Então, um outro exemplo para falar sobre essa questão da indústria cultural seriam esses sítios de verão, né? Todo carnaval a gente acaba vivenciando uma nova música que vira chiclete, ela é tocada em todos os lugares, manhã, tarde e noite, e que alguns meses depois nós não lembramos mais da música, até que alguém reviva ela. Como, por exemplo, trouxe aqui um exemplo daquela música da MC Loma, do envolvimento diferente eu ensino para vocês. Foi algo que tocou bastante e que todo mundo cantava e estava sempre presente nas redes sociais. Isso é uma forma de arte que é feita para ser vendida em massa. Foi pensada exatamente para isso. Nós também podemos destacar nos filmes. Por exemplo, atualmente nós temos bastante filmes de super-heróis, principalmente os filmes da Marvel, né, que eles dominaram o mercado. Sempre, praticamente todos os anos lançam quase uma dezena de filmes de super-heróis ou mais. E acaba que esse tipo de produção, embora tenha os seus pontos positivos, também tem seus pontos negativos, que por se tratar de uma produção cultural, ela deveria muitas vezes trazer um questionamento. Mas não. Nós vemos que não é o propósito desses filmes, não é? Desses filmes ou dessas músicas, lhe levar a questionar o meio em que você vive. E outro ponto que eu quis tratar aqui nessa nossa breve revisão são as fake news, que é algo que é produzido em massa e que tem
um impacto tremendo na nossa sociedade, um impacto negativo. Nós vemos que principalmente nos períodos de eleição, as fake news se fazem bem presentes, são sempre principalmente por questões políticas, o que acaba prejudicando muito a nossa sociedade. Então, essa é a nossa pequena revisão sobre a indústria cultural e vamos agora resolver algumas questões. Vamos começar aqui com o texto. As artes foram submetidas a uma nova servidão, às regras do mercado capitalista e à ideologia da indústria cultural, baseada na ideia e na prática do consumo de produtos culturais fabricados em série. As obras de arte são mercadorias, como tudo que existe no capitalismo. Segundo o texto, uma das características da indústria cultural vamos ver o que é que a questão está pedindo, né? A exploração comercial das obras de arte pode sim ser esse item, mas vamos analisar os outros. B. A valorização do artista e de sua obra de arte. Vocês acham que quando algo é produzido em massa, tratado apenas como uma mercadoria, você está valorizando o artista? Não está, né? Nem o artista e nem a obra de arte, então entender está errado. C. Censura as obras com conteúdo crítico. Não é isso, né? Também não é isso que o texto está pedindo. D. Liberdade de criação artística. Não, também não é isso que a indústria cultural produz, né? Porque são fabricados em série e eles produzem, eles ditam o que vai ser produzido para as massas, o que vai fazer sucesso entre as massas. Então o artista ele perde a sua liberdade para sempre se manter na produção de acordo com o que o capital, de acordo com o que o sistema deseja. Então, o item correto para essa questão é o item A, exploração comercial das obras de arte, que nós vemos bastante isso em músicas, em filmes, em pinturas, em diversas formas de arte. Então, essa é a primeira questão. Vamos agora para a próxima. Para Theodor Adorno e Max Horkheimer, criadores do conceito de indústria cultural, ela assume um caráter alienante, evitando que se desenvolva o pensamento crítico acerca das explorações sofridas no dia a dia. Então, ele está dizendo, né, que muitas vezes nós nos tornamos alheios, né, ao que nós vivemos por conta dessa indústria cultural que nos aliena sobre a nossa própria realidade. Aí vamos ver o que a questão pede. De que forma é produzida essa alienação? A. Criando uma ilusão sobre o cotidiano, amenizando a dura rotina e desenvolvendo a ideia de que está tudo bem. Olha, esse item faz bastante sentido, né, com o que a questão pede. Mas vamos analisar os outros itens. Criando grupos de proteção à cultura e desenvolvendo ações que combatem a homogeneidade da produção cultural. Nós sabemos que não é isso, né, que produz a alienação cultural. Pelo contrário, né, a indústria cultural ela não combate a homogeneidade da produção cultural, ela cria. C. Fazendo com que o trabalhador produza e consuma apenas a sua própria cultura, alheio aos demais. Outra coisa que também não acontece, né, gente? Tanto na indústria cultural como por conta da globalização, nós estamos sempre tendo acesso às demais culturas, como por exemplo, atualmente algo que faz bastante sucesso entre adolescentes e jovens brasileiros são aquelas novelas coreanas, né, como Dorama, que é algo que é bastante distante, né, assim,
parcialmente da nossa cultura, mas que por conta da globalização, hoje em dia faz parte da vida de muitas pessoas consumir esse tipo de cultura, com as novelas e músicas. D. Homogeneizando a produção cultural a partir de critérios estipulados pelos governos nacionais. A indústria cultural ela homogeneiza sim a produção cultural, mas não é a partir de critérios dos governos nacionais, é a partir de critérios da lógica do capitalismo. Então, o item que melhor responde essa pergunta é o item A, criando uma ilusão sobre o cotidiano, amenizando a dura rotina e desenvolvendo a ideia de que está tudo bem. Então, sim, né, gente? As coisas que nós vamos consumindo acabam nos fazendo esquecer muitas das coisas pelas quais nós estamos passando. Às vezes a gente vai assistir um filme, e esse filme nada nos dá para pensar. Então, meio que a gente pode esquecer os problemas ambientais, sociais, e isso acaba se tornando um ciclo, seja no filme, nas músicas, que a gente vai nos tornando alheio à nossa própria situação. Vamos para a próxima. Sobre a indústria cultural, identifica a alternativa incorreta. A. Possibilita a democratização do acesso à obra de arte, mas, como efeito, gera o esvaziamento de sentido e perda de qualidade da produção artística. Esse está correto, não é? Por se tratar de uma produção em massa na indústria cultural, então acaba que mais pessoas têm acesso. Então é verdade, isso possibilita a democratização do acesso. Mas também, por se tratar de uma produção voltada para o consumo, também se perde o sentido, se perde a crítica. Então o item A está correto, é a questão que é o item incorreto. B. A indústria cultural cria formas de dominação através da reprodução de um modelo alienante voltado para a conformidade com o cotidiano. Foi o que nós falamos na questão passada, né? Então esse item também está correto. A ou C. A arte voltada para as demandas do mercado que tende a reproduzir a si mesma até a exaustão, como um produto que é comercializado enquanto houver consumidores. Esse item também está correto, né? Podemos até lembrar da nossa pequena revisão, quando falamos sobre os sítios de verão. É algo que é reproduzido até a exaustão. Quando tiver gente que consome aquele produto, vamos pensar na música do envolvimento diferente, quanto as pessoas gostavam, era algo que era transmitido até as pessoas cansarem. E ano que vem já teremos um novo hit. Então esse item também está correto. Então, por consequência, o item correto será o item D. A indústria cultural possibilita a autonomia dos artistas e uma grande complexidade e diversidade nas produções, e nós sabemos que não é assim que funciona. Então, o item correto sobre a indústria cultural seria o item D. Agora vamos para a última questão da Unesp 2015. Analise as charges. Escalada da violência. Sangue, desespero e medo. Aí a mulher fala, odeio filme de terror. Aí chega o marido, esse é só o noticiário, querida. Aí a segunda charge, prisão residencial de segurança máxima. Chega uma visita, sou amiga da família. Aí respondem, dia de visita agora é só às terças e domingo. Agora vamos para o que pede a questão. As charges permitem que se faça uma abordagem ao mesmo tempo crítica e irônica dos meios de comunicação de massa e da vida nas cidades no período atual. Dentre os assuntos que podem ser diretamente associados aos problemas abordados pelas charges estão a. O cumprimento pelos meios de comunicação de seu papel de noticiar o real cotidiano das cidades e o fortalecimento da segurança pública em detrimento da privada. Com base naquelas duas charges, nós sabemos que esse não é o item, não é? Porque na televisão as coisas estavam muito mais violentas e conturbadas do que
na vida real. B. O papel da mídia na propagação da sensação de segurança junto à população e surgimento de atividades, produtos e serviços vinculados à segurança privada. Esse item faz bastante sentido, mas nós vamos continuar analisando os outros. C. A influência restrita dos meios de comunicação sobre o cotidiano das cidades e a produção de um novo urbanismo expresso na valorização dos espaços públicos. Esse item tangenciou totalmente, fugiu pela janela, porque ele não faz sentido, não é? Com o que as charges trazem. D. A influência passiva da mídia sobre o comportamento e a vida das pessoas na cidade e a regressão de produtos, serviços e atividades ligadas à segurança privada. Nós percebemos que não é uma influência passiva, né, sobre o comportamento. As pessoas na primeira charge, a mulher chega e se assusta, né? Acha que está assistindo um filme de terror. Então não é uma influência passiva. A difusão de informações sensacionalistas pela mídia e a intensificação da convivência entre pessoas na cidade. Tem sim uma difusão de informações sensacionalistas, mas a charge não fala sobre a convivência, né? Está falando sobre segurança pública. Então, o item que responde, né, responde essa questão seria o item B. O papel da mídia na propagação da sensação de segurança junto à população e o surgimento de atividades, produtos e serviços vinculados à segurança privada. Sim, nós sabemos que existe violência nas cidades, mas a mídia, ela propaga isso como se estivéssemos o tempo todo em uma zona de guerra, que é sempre muito pior do que o que parece. E, em decorrência disso, muitos serviços de segurança privada tendem a crescer. Então, tem uma ligação entre esses fatos. Então, por isso o item B está correto. Então, gente, isso é tudo pela nossa aula de hoje sobre a indústria cultural. Muito obrigada pela atenção, bons estudos, e não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais. Instagram, @CursinhoIdeia, e se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, Cursinho Ideia, e deixar um like e deixe um comentário se você tiver alguma dúvida ou observação sobre a nossa aula.